cultuar a Deus, não sem antes dizer que este trabalho aqui é independente, interdenominacional, não sem antes dizer que este trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra seitas, heresias, contra a mentira. Por causa disso que eu digo para vocês que esse trabalho é evangelístico. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, exaltamos e glorificamos o Senhor nesta manhã, bendizendo o teu santo nome. Nos reunimos aqui, Senhor, para adorar o Senhor, cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Estamos aqui, Senhor, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, estamos aqui porque o Senhor é o soberano nas nossas vidas. O Senhor derrama sobre nós graça, compaixão, misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Tu és um Deus perdoador. Livra-nos, Senhor, da culpa. Recebe-nos como adoradores. Fala conosco. Derrama sobre nós a santíssima instrução, ó boníssimo e poderoso Deus. Ajuda-nos a estarmos concentrados, focados, apesar dos problemas, das questões que todos os dias aparecem nas nossas vidas, que este tempo seja exclusivamente para o Senhor. Fala conosco. Livra-nos da mentira. Esta é minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Eu quero, meu irmão, minha irmã em Cristo, convidar você para você ler. Eu gostaria muito que você lesse hoje, amanhã, depois, assim que você puder, o profeta Zacarias. Leia com bastante atenção Zacarias. E nós vamos hoje conversar um pouco, porque é como o título que a gente colocou aí, né? Sempre querendo esclarecer. Então eu vou ficar aqui no capítulo 13 de Zacarias e quero mostrar para vocês
não sei nem como dizer, sabe? Tem hora que eu estou com a cabeça, né, muito ruim hoje. Mostrar para vocês que grande parte disso que existe por aí é mentira. Acho que eu já mostrei isso várias vezes, mas nunca é demais, né? Ressaltar a verdade. É claro que não há ninguém perfeito aqui, não existe perfeição. Todos nós somos pecadores. A diferença é que nós somos pecadores arrependidos, né? E faz parte dessa diferença a gente ter entendimento, nós temos entendimento do que é pecado. Então, eu quero dizer para vocês que Deus, nosso Senhor, é extremamente maior, poderosamente maior do que o diabo. Você não precisa ter medo do diabo. Só tenha o conhecimento de que ele existe e que ele é um tentador. Tenha conhecimento, tenha entendimento de que o diabo, conforme a Bíblia, né, ele não pode possuir um cristão verdadeiro. Se algum cristão ou alguém que se intitula cristão é possuído pelo diabo, é porque ele não é cristão verdadeiro. Não tem o Espírito Santo, que a gente falou dele semana passada, né? Então, o diabo age dentro de limites pré-estabelecidos por Deus. O diabo não age livremente. E isso você lê aqui em Zacarias. Nós estamos em Zacarias capítulo 13, né? Mas se você voltar aqui um pouco, ó, capítulo 3, versículos do 1 ao 5, você vai ler isso que eu acabei de falar. Opa, voltei muito aqui. Né? Você vai ler exatamente isso. Zacarias falando, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, esta é uma passagem que mostra que Satanás não pode agir livremente como
se apregoa nessas denominações fantasiosas. Mas você lê também sobre o controle que Deus exerce sobre Satanás em Apocalipse, capítulo 20, versículos do 1 ao 3. Também ali você vai ler sobre isso. E eu quero mostrar aqui para vocês, neste capítulo 13 de Zacarias, eu quero mostrar, eu não sei se você já leu, né? E eu queria ler junto com você, capítulo 13 de Zacarias. E como eu gostaria, meu queridíssimo irmão e irmã em Cristo, estar agora na frente de uma congregação pentecostal ou neopentecostal e queria perguntar para os pastores, porque lá tem pastoras também, e queria que essas pessoas explicassem Zacarias capítulo 13. Só um instantinho que eu estou procurando aqui. Ah, pronto, já achei. Os versículos 1, 2 e 3. Queria que eles explicassem. Porque é profeta para todo lado, é profetiza para todo lado, é revelação, é isso, é aquilo. E eu quero mostrar aqui para vocês o que diz Zacarias e explicar o que diz, hein? Zacarias capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Né? Só limpar o óculos aqui. Já está todo torto, né? Uma boa limpada ajuda a gente a ler aqui. Ai. Vamos lá. Queria perguntar, né? E agora? Vocês podem explicar para a congregação o que está escrito aqui? Zacarias capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. E agora? E agora? Né? Como diria aquela
frase daquela música: "E agora, José?" E eu quero explicar aqui para vocês, irmãos e irmãs, um pouquinho de paciência, eu vou explicar para vocês aqui o que quer dizer esses três versículos que eu li. Vou explicar. E você pode buscar explicação para você ver se não vai ser exatamente, talvez com outras palavras, mas exatamente isso que eu vou falar. Versículo 1 diz assim, né? A casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Nós não podemos nos esquecer que isso aqui é uma profecia, né? E Zacarias escreveu para o povo judeu, então ele usa as referências judaicas, tá? Ele está dizendo, quando ele se refere à casa de Davi, ele está dizendo que a purificação se daria sobre as autoridades. Davi indica ali uma autoridade. E quando ele fala sobre habitantes de Jerusalém, ele está dizendo sobre todos os tementes a Deus. Depois ele fala sobre uma fonte, o pecado e a impureza. É uma referência simbólica da limpeza e da purificação que aconteceu e continua acontecendo pela morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que é daquele que foi transpassado. O que foi transpassado é o nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai achar uma referência no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 1, versículo 7. E associado diretamente a essa nova aliança, trazida pelo nosso Senhor Jesus, né? E que está descrita em Ezequiel 36, do 25 ao 32, em Romanos 11, do 26 ao 29, né? Você vai ler que aqui está sendo tratado que a nação de Israel, e a gente já viu isso no passado, né? E a gente está vendo nos dias de hoje que a nação de Israel, ela é sempre fustigada, ela é sempre provocada por outras nações, até por aquilo que foi feito com o Messias. E este versículo 1 de Zacarias 13 fala exatamente sobre isso, né? Que o glorioso Messias, Jesus Cristo, que foi condenado pelo povo judeu, né? O sangue de Cristo recaiu sobre eles. Mas mesmo assim, a morte e a ressurreição do nosso Senhor transformou
o pecado em justiça. É disso que está tratando, é isso que está falando este versículo de número 1 de Zacarias 13, né? Agora nós vamos entrar no versículo 2. Num determinado momento deste mundo aqui, e eu creio que é muito próximo, Cristo vai voltar. A volta do nosso Senhor Jesus não é esta volta em que ele vai arrebatar a igreja. Essa não é a segunda volta, né? É quando ele vai defender Israel na grande batalha do Armagedon. Tá? Esta é a segunda volta do nosso Senhor. E aí ele vai eliminar toda a impureza que existe sobre Israel e sobre o mundo todo. E aqui ele já começa a falar, a partir do versículo 2 até o 6, ele vai falar dos falsos profetas e das religiões demoníacas, que são estas coisas que a gente vê, né? Toda hora tem uma publicação no Facebook, no Instagram, dessas coisas que acontecem dentro das igrejas. E esses agentes da idolatria, estes falsos profetas, que são figuras muitos sabem que são, outros nem sabem, são enganados. E eu quero dizer que são enganados porque não querem a verdade, né? Esses espíritos perversos que agem através dos profetas, né? Que são abomináveis perante Deus, porque hoje não há nova profecia. Qualquer pessoa que venha com uma palavra para você, com uma profecia para você, é falso. Deus não age usando um profeta de maneira individual. Você vê que as profecias bíblicas, e nós estamos aqui em Zacarias, elas são para um povo, para uma nação, para o mundo. Deus é santidade. Deus não é fofoqueiro que fica trazendo a sua vida, os seus particulares, no meio de uma congregação. Quando Deus fez isso, você pode procurar aí na Bíblia. Procure. Ele sempre agiu de maneira particular, de maneira pessoal. Mesmo que as outras pessoas já soubessem, né, como é o caso, por exemplo, de Davi, né, Deus fala diretamente com Davi. Não é uma coisa. Deus trata com Davi. E esses falsos profetas, com as suas falsas palavras, com o seu jeito de enganar e serem enganados,
arrastam as suas vítimas para impurezas morais e para uma religião falsa. Então a Bíblia diz que após o evento bíblico da conclusão da Bíblia, não haveria mais falsos, mais profetas. Porque se a Bíblia está concluída, não tem mais profecia. Profeta de quê? Profeta do engano. Então eu convido você a confirmar ou não o que eu estou falando em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 17. Primeiro dos Reis, capítulo 22, versículos do 19 ao 23. Salmo 106, versos 34 ao 39. E 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Então, esses espíritos que agem aí, que aqui em Zacarias são tratados como espíritos imundos, porque enganam, porque levam o povo a idolatrar. Às vezes a pessoa ela é idólatra e nem sabe. Idolatra a sua denominação. É o orgulho religioso, o orgulho denominacional, que na maioria das vezes é pecado por ser orgulho, mas é pecado também porque fica acima do próprio Deus. Às vezes a pessoa nem tem consciência disso, mas está tão envolvida na mentira que acaba praticando isso também. Então eu gostaria, de hoje estar assim na frente de uma dessas denominações e perguntar, me explica agora aqui essas profecias, isso, aquilo que vocês falam, me explica aqui em Zacarias 13. Cristo já veio, faz 2000 anos, a Bíblia está pronta. Pronta e traduzida, eu não me lembro aqui agora, não me lembro mesmo, mas quantas línguas a Bíblia já foi traduzida? Para quantas línguas? Para quantos idiomas e dialetos? Línguas, idiomas. E estas pessoas, seguindo algo que começou aí em 1960, 60 e pouco, não sabem nem a história, porque a igreja primitiva não tinha isso. Claro, óbvio que não. Você consegue imaginar Timóteo, as instruções que ele recebe de como ser um pastor, rodando que nem um peão na frente da igreja? Você consegue? Eu não consigo imaginar Paulo entregando lencinho ungido, caneta ungida. Eu não consigo, não sei se você consegue imaginar, eu não consigo ver Paulo fazendo isso, porque eu não vejo base das coisas que ele deixou escrito, das coisas que Lucas escreveu sobre ele, eu não consigo ver isso. E estas pessoas fazem isso.
achando que estão adorando a Deus, que aquilo é culto a Deus. Então eu gostaria que você pergunta, porque levar o evangelho é isso, meu irmão, minha irmã. Quando você dá uma ajuda financeira aqui para a gente, você nos ajuda a levar o evangelho, porque você ajuda a sustentar isso aqui, ó. Ó, é um notebook, é 2 notebooks, é uma máquina aqui, é uma mesa de som aqui. Você nos ajuda a levar. Quando eu trago esse tipo de palavra que eu estou trazendo hoje, você pega esta palavra, que não é minha. Não existe palavra do pastor, existe a Bíblia. Né? Você pega esta palavra e você dá um cheque em alguém, olha, me explica aqui, Zacarias capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, me explica aqui para mim. E agora? Estão fazendo tudo o contrário do que a Bíblia diz. E ainda tem o versículo 3. O versículo 3. Quando alguém ainda quer dizer, nesta época aqui, pós-Cristo, né? Quando alguém ainda profetizar, perdi aqui. Olha só como a coisa é séria. Olha como a coisa. Leia o versículo 3. Eu vou explicar o versículo 3. A salvação é uma graça. E ela foi concedida por Deus, porque Deus purifica o seu povo através de Cristo Jesus. Então, essas profecias que não são bíblicas são, na verdade, maldições. São sentimentos humanos. E isso é tão condenado por Deus. Ah, pastor, mas eu sei de uma coisa que deu certo. Ué, a Bíblia não é feita de coisas que dão certo. A Bíblia é feita pela fé. Fé com resultado. Você já deve ter ouvido isso. A fé tem que ter resultado. Quem falou isso? Quem falou foi o pastor fulano de tal, o líder fulano de tal, porque a Bíblia não fala de fé com resultado. Essa invenção aí de oração, orar e ter ação. Ué, se eu preciso ter ação, então eu não preciso de orar. A oração é exatamente porque eu não tenho ação, ou não sei qual ação tomar. A oração é buscar a direção de Deus, não é a oração. Isso é mentira, isso é invencionice. E as pessoas acreditam. Então, quando a gente tenta esclarecer esse tipo de coisa, mostrando aqui o quanto é sério, que esse versículo 3 é um negócio, né, terrível, o versículo 3 de Zacarias 13. Você leu aí? Olha só como é terrível, ao ponto do pai e a mãe matarem o próprio filho apóstata. Isso é uma coisa terrível. Mas o que Deus? Deus está mandando matar? Não, não está mandando matar. Deus está dizendo que nesses casos é preferível a morte do que espalhar a mentira, do que levar pessoas à morte espiritual. E isto
que está aqui nesse versículo 3 de Zacarias 13, mostra para a gente o jeito que Deus vê esses pregadores que deturpam a verdade e que no final vão ter que lidar com Deus. Vão ter que tratar com Deus, não tem jeito. Olha como Deus é severo com isso. Ao ponto de Deus dizer que, olha, o pai e a mãe dessas pessoas, né? É preferir. Deus não está mandando fazer, matar, não é isso. Deus está dizendo que é preferível que eles morram, que essas pessoas morram, do que espalhem a mentira. Então eu gostaria de hoje, tenho uma alegria muito grande de estar falando isso para vocês, mas eu gostaria sim de estar na frente de uma grande denominação pentecostal e fazer esta pergunta para eles. Como é que vocês fazem aqui exatamente o contrário daquilo que Deus está dizendo em Zacarias 13, 1, 2 e 3? E dizem que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus. E se você continuar lendo aqui, versículo 4, 5, 6, né, até o 6, você vai ver que como esses falsos profetas mentem. Eles trocam até a roupa, as marcas que eles deixam da mentira que eles pregam, né? Se você continuar lendo, você vai ver. Mas o que são essas marcas nas suas mãos? São as marcas da mentira. E o que eles vão dizer? Não, isso daqui foi feito aí com um amigo. São as marcas da mentira. Então, querido irmão e querida irmã, fique atento a essas coisas. Tem muita gente pregando o evangelho, dizendo que o que estão pregando é evangelho, né? E, na verdade, estão proclamando a mentira, proclamando idolatria, proclamando coisas diabólicas, demoníacas. Hoje eu ouvi um negócio, irmão, autor desconhecido está escrito, né? O cara narrou, eu ouvi ali, que um navio nunca afunda por causa da água que está ao redor dele. Um navio sempre afunda por causa da água que está nele. O que isso nos faz lembrar? Que a mentira ela brota de dentro da própria igreja. Não da igreja de Cristo, mas a mentira brota de dentro das denominações. E que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós e nos dê graça, sabedoria, coragem, discernimento para proclamar esse tipo de coisa, para levar essa verdade para mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas conheçam, consigam discernir, distinguir a verdade da mentira. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, só tenho que te glorificar, te exaltar, Senhor. Porque o Senhor nos mostra aqui na tua santa palavra como tem coisas estranhas, né? Chamar de fogo estranho
dentro da tua igreja, Senhor. Da tua igreja, não. Dentro das denominações. Senhor, é um assunto que nós precisamos pensar mais sobre ele, porque os últimos dias estão nos últimos dias. Então eu peço que o Senhor continue falando com a gente sobre este assunto e nos guiando e nos direcionando para a verdade. Fica conosco. Sustenta-nos nas nossas fraquezas e debilidades. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.